Aula 1 sobre lógica de programação, rotinas, né? Nessa aula nós veremos o introdutório sobre rotinas e, no caso, rotina, procedimentos e funções, né? Porque procedimentos e funções são sobre rotina, né? E aí nós veremos o introdutório e também começaremos os procedimentos. Vamos lá. Continuando. Rotina. Rotina é um conjunto de hábitos e atividades que uma pessoa realiza regularmente em um dia a dia, no seu dia a dia, no caso, né? É uma forma de organizar, uma forma organizada de viver, que auxilia na criação de uma estrutura que facilita a realização de tarefas e cumprimento de que auxilia na realização de tarefas e o cumprimento de compromissos. Nesse caso, a gente pode utilizar procedimentos, o cumprimento de procedimentos, certo? Para a área da computação, a rotina é essencial em um programa, em um algoritmo. Em um programa, assim como na vida, a gente divide ela em dois, divide ela em dois, procedimentos e funções. Vamos aqui usar um exemplo de uma barraca de algodão doce. Primeiro a gente vai mostrar o preparo e depois a gente vai mostrar o dia a dia da barraca de algodão doce. Vamos lá. Aqui nós temos uma função, certo? Preparo de algodão doce, a função preparo de algodão doce. Primeiro passo. Pluga a máquina na tomada, senão ela não liga. Então é essencial. Aperta o botão de ligar, coloca o açúcar dentro do funil da máquina, coloca o corante dentro do funil da máquina, pega o palito, aperta o botão de produção para produzir o algodão doce, gira o palito em volta do funil durante mais ou menos 1 minuto e pronto, aí está o algodão doce, certo? O exemplo acima indica uma função na qual a máquina produz apenas um algodão doce, ou seja, aqui é um procedimento de produzir apenas um único algodão doce. Para mim, não chegar aqui na parte da barraca e apenas repetir completamente todas esses procedimentos, a gente gera uma função, na qual vemos aqui. Barraca de algodão doce, primeiro cliente produz o algodão doce, ou seja, preparo do algodão doce, ou seja, tudo isso daqui está aqui dentro. Ou seja, o preparo do algodão doce está completamente aqui dentro. Deixa eu mudar até de cor para entender melhor. Vou colocar aqui um vermelho. Está aqui, ou seja, todo esse daqui é o preparo do algodão doce. Nós vimos que tem uma rotina na qual a gente abre a barraca de algodão doce, né? A gente abre a barraca de algodão doce, a barraca de algodão doce é aberta, recebemos o primeiro cliente e preparamos o algodão doce. Recebemos o dinheiro e assim continuamos. Segundo cliente, terceiro cliente e assim até o fim do dia. Quando chega o fim do dia, ele arma as suas coisas e vai-se embora. Agora a gente vai para a aula prática sobre procedimentos no visual. Continuando aqui na aula de algoritmos, a gente aqui tem um exemplo de procedimento, certo? No qual a gente inicia um procedimento, a variável desse procedimento, o início desse procedimento e o fim do procedimento. Ou seja, a gente iniciou um parâmetro procedimento com variável e início, e aqui a gente inicia o nosso programa, ou seja, aqui nós temos dois inícios. Aqui é o início da execução do procedimento. Deixa eu botar duas barras aqui.
início da execução, né? Execução do procedimento aqui a declaração de variáveis do procedimento, declaração de variáveis do procedimento. E aqui é a finalização do procedimento. Barra, barra, final do procedimento. Aqui nós temos o início, correto? Eita. Início. Vamos lá. Deixa eu vou colocar a lupinha, né? Lupa abrir. Aqui. Pronto. Aqui nós temos o início, né? Ó, vamos lá. Aqui nós temos o algoritmo, né? O início do algoritmo. Oxi. O início do algoritmo, ou seja, iniciamos o algoritmo com o nome de exemplo procedimento. Aqui nós temos a variável, iniciando as variáveis, ou seja, procedimentos fica dentro de variáveis, certo? Aqui nós temos uma variável procedimento, na qual ela vai executar o procedimento linha, aqui o tamanho de linha, certo? Aqui, ó, no caso, a gente está instanciando uma classe tamanho, ou seja, o nome da variável aqui de procedimento é tamanho. No caso, vai ter, aí aqui nós instanciamos uma variável ao procedimento que vai servir para o tamanho de repetição de códigos que vai ter aqui, certo? Ou seja, i com estrutura para, que nós já estudamos, certo? Vai executar até tamanho, no qual tamanho está sendo instanciado aqui, ou seja, ele vai ser atribuído um valor futuramente, não necessita, porque aqui o que é que acontece? Aqui vai iniciar o i, ele vai receber um valor, ou seja, ele vai precisar ser apresentado. E aqui, tamanho, ele não precisa ser apresentado agora, porque a gente só vai precisar do parâmetro tamanho quando formos usá-lo, no caso. Vai ser mais para frente. Vamos lá. Aqui nós instanciamos a função, né, o procedimento. Aí vamos ter i inteiro. Aí vai para i até tamanho, de 1 até tamanho, ou seja, vai de 1 em 1 até o tamanho que nós vamos apresentar, no caso, né? Vamos lá. Escreva, aí tracinho, 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 né? Fim para, ou seja, acabo para, escreva L. No caso, se escreva L aqui é só para pular a linha para fazermos de novo, né? E vamos ter o fim do procedimento. Após o fim do procedimento, que o código já entendeu o que ele vai fazer aqui, ele já entendeu o que ele vai fazer, nós vamos ter o início do código, né? Aí vai ler linha, ou seja, a função linha, o procedimento linha, tem o tamanho de. Ele vai ler esse parâmetro, 20, linha 20, ou seja, linha tamanho 20. Escreva boas-vindas, linha tamanho 20. Chamou a função aqui, lembra que nós temos aqui o exemplo chamando a função, né? Que vai ser esse, depois esse, depois esse. Nesse caso aqui, ela vai simplesmente formar uma condicional, né?
formar uma estrutura de repetição, aqui condicional não, perdão, uma estrutura de repetição que vai escrever esse traço. Quantas vezes ela vai escrever esse traço vai depender apenas de quanto eu colocar aqui, certo? Nesse caso aqui, eu estou colocando 20. Vamos ver, vamos girar o código aqui. E nós vamos aqui ver, ó. Ele traçou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 linhas. Do mesmo jeito aqui embaixo. Se você for ver direitinho, aqui tem deixa eu só fechar aqui. Fechou? Deixa eu só fechar aqui. Aqui nós temos a execução de 20 linhas, ou seja, ele vai escrever esse tracinho 20 vezes, vai pular, vai escrever essa daqui, vai voltar para o início, ou no caso, chamou a linha de novo, vai voltar para o início e vai escrever as linhas 20 vezes de novo. Ou seja, ele vai fazer exatamente esse início. Iniciou o programa, o algoritmo, iniciou as variáveis. Abriu as variáveis, na variável tinha um procedimento. Ele entende o que ele vai fazer nesse procedimento. Procedimento recebe o tamanho, procedimento no caso linha, tamanho inteiro, certo? Aí ele vai declarar as variáveis do procedimento, ou seja, tudo que a gente vai usar de lógico no procedimento está aqui, no caso na linha, certo? Então, aí nós entramos. No caso linha não, perdão, no caso i. Aí entramos. I inteiro, ou seja, ele recebeu i de inteiro e inicia o parâmetro, né? Inicia os procedimentos. Ou seja, o procedimento vai fazer exatamente uma estrutura de repetição na qual ela vai receber i até tamanho. Quando i for igual a tamanho, faça. Enquanto i for igual a tamanho, faça, escreva 3 tracinhos. Ou no caso, tracinho, que vai ser, enfim, o que você quiser. Eu posso colocar aqui ponto, né? E ele vai escrever do mesmo jeito. Vamos rodar para ver? Sim, deixa eu terminar, né? Aí vai, leu o procedimento, pulou para baixo, iniciou o código, certo? Ele leu todo esse bloco aqui, escreveu o código. Ele vem aqui, início. Iniciou o código, aqui já estamos iniciando o algoritmo, né? Início do algoritmo. Ele executa linha com parâmetro 20, ou seja, entregando o tamanho, que é o parâmetro, a 20. Vai executar esse para aqui 20 vezes e pula, certo? Pula uma linha. Esse escreva L serve somente para pular a linha. Chegando aqui, ele vai executar linha, aí ele vai executar escreva boas-vindas, linha de novo, ou seja, primeira função e segunda função. Vamos ver aqui executando com pontinhos para a gente entender o que foi de fato aconteceu. Executemos e olha lá, pontinho. São 20 pontinhos aqui. Podemos mudar o tamanho, certo? Podemos colocar uma e aqui embaixo 20. A gente vai executar e a gente vê que só fez um pontinho e aqui embaixo 20. Como também podemos colocar 100 e aqui embaixo 10. Ele vai executar e nós vamos ter aqui 100 pontinhos. No caso aqui nós vamos ter 100 pontinhos. E aqui embaixo apenas 10. Ok? Pronto. Continuando aqui, eu limpei mais o código, porque eu vou mostrar outra coisa que nós podemos fazer. Certo? Deixa eu limpar isso aqui. Certo. Aqui em variáveis, olha, não confunda. Tem essas variáveis, que é variáveis de procedimento, e as variáveis de algoritmo.
Aqui nós vamos colocar x, 2 pontos, caractere. Caractere, certo? Aqui embaixo nós vamos brincar assim. Escreva aí 2 pontos, 2 aspas, informe a quantidade de pontos. Informe a quantidade de pontos. Vai colocar leia x e vai colocar linha no tamanho x. Eita, perdão. Eu não sei se a gente poderia colocar isso daqui direto aqui dentro. Futuramente, quem sabe, não vale a pena o teste. Vamos primeiro testar desse jeito, né? Que eu sei que vai funcionar. E depois testaremos de outro. Vamos lá. Rodar o código. Rodou o código. Informe a quantidade de pontos. Faltou os 2 pontos aqui. Quando terminar eu vou colocar. Vou colocar 20 pontos. Para ver se vai ficar igual. Deu errado. Ah, ok. Perdão. No caso aqui não é caractere. A gente vai colocar inteiro. Perdão, foi erro muito grave meu. Mas vamos lá. Roda o código. Deixa eu pegar ele e trazer para cá. Pronto. Informe a quantidade de pontos. Vamos ver se ficou igual. 20 pontos. Ou seja, rodou 20 traços. Poxa, é mesmo. É porque é o seguinte, eu voltei o código, aí ficou nos traços. Vamos voltar para os pontos para ficar o traços mesmo, está bom. Então vamos lá, informa a quantidade de traços, não de pontos. Traços, 2 pontos, certo? Aí aqui vamos dar um espaço, que aí ele vai ler e vai ler aqui também, né? Executar. Vamos executar. Informe a quantidade de traços, né? A quantidade de traços aqui é 10. E ele vai executar apenas a metade, certo? Então, com isso daqui, dá para fazer muita coisa. Mas aqui é só a introdução para a próxima aula, certo? Na próxima aula, nós veremos função.